Senhor está presente em nosso meio, a Tua presença é real neste lugar, e nós estamos aqui sentindo, Pai, a Tua presença, e nós sabemos, Pai, que hoje pessoas sairão daqui transformadas, pelo poder da Tua palavra, Pai. Então, Senhor, nós te pedimos, Pai, nessa noite, Senhor, toca cada coração, quebranta cada coração aqui nessa noite, Pai, que não venha, Senhor, ser o meu falar, mas seja o Senhor, Pai, que eu seja apenas, Senhor, um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, que a Tua presença se manifeste em nosso meio, Pai, e faça, Senhor, transformação em vidas aqui, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, te louvamos e te bendizemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Pode sentar. Sente glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade de estar aqui, de estar na casa do Senhor, de estar aqui podendo ouvir uma palavra que pode mudar a sua vida. Quero agradecer a presença de cada um. Para você que nos visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui, é uma alegria ter a tua família aqui. E para você que já é da casa, obrigado. Obrigado por caminhar conosco. Sabe, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito, por isso que você está aqui. Eu sempre falo, o Senhor não te atraiu aqui à toa. Amém? Todo mundo ligado aí? O Senhor não te atraiu aqui à toa. Deus tem um propósito e é por isso que você está aqui. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, que talvez vai te confrontar. Provavelmente vai te confrontar. Porque todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos as nossas imperfeições. Todos nós temos as nossas falhas. E essa palavra, ela falou muito comigo e ela me confrontou. Me confrontou para que eu possa mudar algumas áreas ainda da minha vida. E eu creio que, se você está aqui, essa palavra é para você. Amém? Estão preparados? E o tema da nossa mensagem de hoje é: cuide da sua vida. Mas o cuide da sua vida não é tipo assim, vai cuidar da sua vida. Amém? É cuide da sua vida. Dá para entender? Cuide. Cuide dela. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem cuidado da tua vida? Como que você tem cuidado do teu corpo? Da tua alma? Do teu espírito? Como você tem cuidado? Como você está levando a sua vida? Como que você está levando? Será que você tem cuidado da vida que Deus deu a você? Será que você tem cuidado da vida que Deus lhe deu? Que eu vou dizer uma coisa para você: a nossa vida, ela passa rápido demais. Ontem mesmo você tinha aí seus 10, 12, 15, 20, 18 anos. Eu faz pouco tempo que eu fiz 18, mas passa rápido demais, gente. E nesse tempo, a pergunta é: como que nós temos cuidado da nossa vida? Porque sendo assim, nós sabemos que a vida passa rápido. Todos nós sabemos, amém? Como você tem cuidado dela? Você sabendo que a vida passa rápido, você tem dado o valor que é para dar? Será que você tem dado valor à sua vida da forma que o Senhor quer que nós damos valor? Porque eu vou falar para você, aqui nessa terra, nós só vivemos uma vez. E você precisa viver a tua vida aqui, cuidando dela. Porque foi o Senhor que te deu. Eu quero ler um texto que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz aqui, que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, alma e
corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você tem preservado a tua vida? Será que você tem preservado o teu corpo? Ou você tem vivido a vida desenfreadamente, compulsivamente, aceleradamente? Como você tem vivido a sua vida? Sabe, porque nós estamos num mundo frenético, aonde a correria do dia a dia, muitas vezes, nos faz acelerar de um certo ponto, que nos afeta a nossa saúde. É ou não é? A correria do dia a dia, muitas vezes, nos faz acelerar de uma certa forma, que nos faz mal. Você vive aí no trabalho, naquela correria, no seu estudo, você vive talvez na faculdade, talvez você vive a vida na internet, rede social. Eu não sei como você vive a sua vida, mas eu sei como eu vivo a minha. E aí eu quero fazer essa pergunta o culto todo para você: como você tem vivido a sua vida? Será que você tem cuidado da sua vida da forma que Deus quer que você cuide? Será que você tem vivido a sua vida da forma que Deus quer? Porque você só vive aqui uma vez, e como você tem vivido esse pouco tempo que você tem aqui na terra? Nós vamos falar hoje de 3 áreas que nós devemos cuidar, porque nós somos um ser triuno: corpo, alma e espírito. Não adianta nós cuidarmos de uma só, nós precisamos cuidar de todas. Não funciona nós cuidarmos só de uma. Eu vou cuidar só do meu corpo, eu vou cuidar só das minhas emoções, ou vou cuidar só do espiritual, porque tudo é um conjunto. E a pergunta é: você tem cuidado de tudo? É a mesma coisa se nós perguntarmos o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Ele vai voar só se tiver as duas. E a nossa vida também, nós só vamos viver a vida plenamente se nós tivermos as 3 áreas da nossa vida alinhada: corpo, alma e espírito. E você tem alinhado essas áreas? Ou você tem cuidado apenas de uma? E isso me confrontou, porque eu sou um pouco desleixado na área da saúde, de fazer exame. Eu sou, confesso, vou melhorar em nome de Jesus. Não gosto de ir ao médico. E aí Deus falou comigo: e aí? Você está cuidando da sua vida? Você está cuidando da sua saúde? A nossa responsabilidade é cuidar. A responsabilidade não é da minha esposa cuidar da minha saúde. A responsabilidade é sua, é minha. A responsabilidade é minha, de cuidar do meu emocional, da minha vida espiritual. É minha responsabilidade e sua. E aí a pergunta é: nós temos cuidado? Será que nós temos cuidado das 3 áreas da nossa vida? Porque não basta nós cuidarmos só de uma. E a primeira lição da noite que eu quero falar, sendo que nós vamos falar das 3 áreas, é: cuide do seu corpo. Como você tem cuidado do seu corpo? Será que você tem cuidado da forma que Deus se agrada? Será que você tem comido os alimentos que Deus se agrada? Será que a quantidade dos alimentos que você come, Deus está se agradando? Talvez essa mensagem vá confrontar a nós todos, como me confrontou. Será que você tem cuidado? Em 1 Coríntios, vamos abrir lá, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós agradamos a Deus. E aí, o corpo
é a morada do Espírito Santo. Será que você tem cuidado dele? Como nós dissemos agora há pouco, a vida passa rápido demais. E muitas vezes, eu já falei isso, e já ouvi muitas pessoas falando: ah, nós precisamos comer mesmo, sabe por quê? Já que a gente vai morrer. Já ouviu isso, pastor? Nós vamos morrer mesmo. E até morrer, como vamos viver? Até a gente partir daqui, nós vamos viver como? Doente, acamado na nossa velhice, sofrendo. Como nós vamos viver a nossa vida na velhice? Porque nós precisamos pensar, não no agora, nós precisamos pensar também no futuro. Ah, mas a Deus pertence o futuro. Sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é cuidar do templo, do Espírito Santo de Deus. Temos cuidado. Como você está cuidando? Sabe quantas pessoas vivendo a vida desenfreadamente, nos vícios, nas drogas, perdido no álcool, vivendo a vida totalmente bagunçada, sem se preocupar com a tua saúde, sem se preocupar com o que vai ser amanhã, sem se preocupar com o que vai acontecer nos teus órgãos. Isso é muito sério, gente. Talvez você não leve muito a sério uma mensagem dessa, mas eu queria que você refletisse sobre isso. Como você tem cuidado do teu corpo, que você tem ingerido para dentro de ti, porque isso vai influenciar totalmente no teu futuro, na tua saúde lá na frente. Quando Jesus esteve na terra, ele tinha tempo para descansar, ele tinha tempo para comer, e ele tinha tempo para orar. Nós temos esse tempo? Estamos dedicando a nossa vida desse jeito? Você tem respeitado os limites do seu corpo? Como está a sua saúde física? Quantas pessoas, vivendo de uma forma desenfreada, come de tudo, sem se preocupar com o que vai acontecer lá na frente. Que essa mensagem ela venha nos confrontar, para mudar. Que ela venha nos confrontar, para que a gente possa sair da zona de conforto, porque muitas vezes, deixar de algumas coisas é ruim. Muitas vezes, deixar de fazer algumas coisas é ruim, ou fazer algumas coisas também. Sabe, todos nós vamos partir daqui um dia, é ou não é? Mas nós não precisamos ter uma velhice doente, nós não precisamos ter uma velhice na cama, não precisamos. Sabe, quando nós falamos que nós temos que cuidar do nosso corpo, nos tira da zona de conforto para que a gente possa fazer um exercício. Ultimamente eu tenho acordado de madrugada para ir fazer exercício com o Felipe. É ruim, não é bom. Acordar de madrugada, sair da sua cama, ainda mais desse frio, não é gostoso, mas é necessário. É necessário, tem dias que você não quer ir, tem dias que você não quer sair do quentinho, mas e aí? Fica em casa, dorme e come à vontade. Com isso você não cuida do seu corpo. Tem dias que você vai brigando, briga com a mente, briga com o corpo, mas é necessário para a nossa vida, é necessário para a nossa saúde, é necessário para que a gente possa ter uma velhice saudável lá na frente, e não só lá na frente, porque quando nós começamos a praticar um exercício físico na nossa vida, nós temos mais disposição, nós temos mais ânimo, o nosso cérebro oxigena mais, nós temos mais ideias, nós reflete mais, a nossa memória aumenta, melhora a memória, então tudo muda. Para quem namora ainda melhora, amém? Tudo melhora. E aí? Você está cuidando do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Você tem cuidado da forma que Deus se agrada? Porque, como eu disse, sair da zona de conforto não é gostoso, é ruim.
Mas, eu vou dizer para você que depois de uns dias, aquilo ali é prazeroso, é gostoso, e aí você se sente mais leve, você se sente melhor, e com isso vai fluindo também as outras áreas da sua vida, sabe, nós não precisamos ter uma velhice doente, nós não precisamos. Talvez você pense assim, eu já falei, tá? Estou falando porque eu vivi, como eu disse para você, essa palavra me confrontou demais, pastora. Eu falava assim, mas quando morrer, amém, vou para a glória, vou viver a eternidade, estou salvo, já aceitei Jesus, estou firme com o Senhor. Só que é um egoísmo, eu não pensar que eu vou deixar aqui a minha esposa, o meu filho, que eu tenho que cuidar. É um egoísmo seu, você fala, não, eu vou para a glória, tá, aí quem vai ficar? Você não está pensando em quem fica? Só em você? Beleza, você vai para a glória. Mas e aí? Quem fica? E se você não partir? Se você ficar acamado? E aí? Você está pensando em quem vai cuidar de você? Eita, essa palavra confrontou demais, gente. Ela me confrontou. Eu queria que ela te confrontasse também. Para que você possa sair da zona de conforto. Para que você possa ter uma saúde melhor. Para que você possa ter uma vida mais saudável. Sabe por quê? Porque a vida passa rápido demais. Acordar cedo, treinar, comer menos. É ruim. É gostoso comer, gente. Pense em algo bom é comer. Mas eu vou ler uma estatística aqui para você. Não se ofenda comigo, é uma estatística da OMS. A Organização Mundial da Saúde estima que 4 milhões de mortes por ano estão ligados ao excesso de peso ou obesidade. Ou seja, uma pessoa com obesidade grave pode ter até 70% mais chances de morrer precocemente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sou o seu pastor. E eu preciso te orientar, eu preciso te instruir, eu preciso te alertar, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Sabe outra coisa muito importante que você deve refletir? Se você partir agora, você cumpriu o propósito que Deus tem na sua vida? Se você partir agora, você cumpriu o chamado que Deus tem para você? Ou não? Chegou o tempo de nós nos preocuparmos mais com a nossa vida. Cuide da sua vida, gente. Cuide dela. Cuide, porque ela passa rápido. Não viva de forma inconsequente. Não viva de forma desregrada, não, gente. Sabe? Não estou falando para você deixar de comer todas as coisas. Não, mas tenha um limite. Coloque um limite. Não exagere. Sabe? Não exagere. Me confrontaram aqui na frente hoje, o David. Me confrontou ali. Peguei um energético e falei, vou tomar. Aí ele falou, a Kátia me falou que isso aqui está matando gente. Que isso aqui dá problema no coração. Eu falei, eu vou jogar fora isso aqui agora, porque eu vou pregar agora, eu preciso viver aquilo que eu prego. Eu preciso jogar fora esse negócio. Joguei fora. Sabe? Eu falei, rapaz, eu vou pregar um negócio agora, como é que eu vou tomar um energético que está fazendo mal? Mas por quê? Porque Deus fala. Deus está falando com pessoas aqui. E tudo que eu falo, excesso. O excesso faz mal. O excesso, depende do excesso. Cuide da sua vida. Segunda lição da noite, cuide da sua alma. Que é a alma? Suas emoções, como está? Está cuidando dela? Em Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 27, eu vou ler aqui para vocês. Meu filho, escute o que eu digo a você, incline os ouvidos a minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida.
Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. A alma representa as nossas emoções. Como está as suas emoções? Quantas pessoas vivendo uma vida, quantas? Eu conheço muitas, vivendo uma vida cheia de ressentimentos, cheia de mágoas, cheia de problemas emocionais, e não procura ajuda, e não vai procurar uma especialista, não vai procurar uma pessoa que pode te ajudar e deixar você saudável, emocionalmente falando. Quantas pessoas não conseguem perdoar alguém e fica carregando esse peso dia após dia? Quantas pessoas que vivem a vida magoado com outras pessoas? Isso é o que? Uma ferida na alma. Enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar um perdão, a sua vida não flui. Enquanto você não cuidar das áreas da sua vida, a sua vida vai ficar empacada. Enquanto você não perdoar o irmão que te magoou, que te chateou, que te ofendeu, você vai estar amarrado. Você não consegue caminhar. Gente, eu conheço quantas pessoas que vivem a vida brigado com a própria família. Pai, mãe, irmão, não consegue ter uma amizade ali com os próprios familiares, não consegue perdoar um pai ou uma mãe. Quantas pessoas vivendo a vida desse jeito? Isso é triste, isso é uma ferida que você tem na alma, e enquanto você não liberar perdão para quem te ofendeu ou te magoou, você não vai fluir. Alguma área da sua vida vai estar desajustada se você ficar carregando esse peso. Precisa ter cura. Aí você pode perguntar: pastor, mas como que eu curo? Você não sabe o que me fizeram. Você não sabe o que me ofenderam. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não preciso saber. Eu só quero saber o que a palavra diz: perdoa. A palavra não diz para perdoar dependendo do que te fizeram. Não, a palavra diz para perdoar independente do que te fizeram. Independente qual foi a ofensa, qual foi o problema, qual foi a infidelidade, qual foi, não interessa. A palavra diz: perdoa. É só assim você vai curar as suas emoções, a sua alma. Ah, não consegue sozinha, procura ajuda. Procura o seu pastor, procura a pastora terapeuta, procura um profissional, se você não consegue sozinho. Mas você não pode ficar dessa forma, porque enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar perdão, enquanto você não ajustar essa área da sua vida, você não vai viver a vida plenamente que Deus quer que você viva. Amém? Está pesada a palavra? Vocês estão sérios? Está duro? Amém. Está te confrontando também, né? Me confrontou muito, gente. Mas e aí? É para nós mudarmos. Se essa palavra está confrontando você, é porque você ainda tem alguma área que precisa mudar. Alguma área que você pode melhorar. Alguma área que você pode fluir melhor quando você obedecer aquilo que a palavra está nos ensinando. Quantas pessoas, gente, eu fico triste demais, porque graças a Deus, eu tenho uma amizade tão boa com a minha família, meu pai, com os meus irmãos, toda a minha família. E quando eu vejo uma família que não tem, eu fico triste.
Eu fico triste porque eu sei o quão gostoso é ter a amizade assim que nós temos. Eu vejo como é maravilhoso a gente ter essa amizade, essa comunhão, essa harmonia. E quando eu vejo uma família que está desestruturada e bagunçada, eu fico, nossa, que dó. Como podia ser diferente? Como podia ter um convívio melhor? É triste para mim, gente, quando eu vejo isso. Mas eu sempre glorifico a Deus. Por quê? Porque são poucas famílias que vivem hoje com essa intimidade que nós temos. Sabe? E eu glorifico muito a Deus por isso. Mas essa palavra, ela pode melhorar a tua vida. Quando você colocá-la em prática. Quando você começar a falar, Senhor, realmente, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso, independente, gente, do que você viveu, se é um trauma do passado, independente se é uma traição lá no passado, independente se é um relacionamento do passado, talvez você ainda carrega isso, talvez ainda você não conseguiu perdoar alguém lá do passado, mas Deus te atraiu aqui hoje para falar, filho, filha, chegou o tempo do perdão, chegou o tempo de perdoar, chegou o tempo de você viver um novo nível na sua vida, porque a partir do momento que a gente consegue perdoar alguém que nos ofendeu, um novo nível a gente sobe, parece que a gente está subindo uma escada, e a gente sobe de nível. Quer subir de nível? Perdoa. Quer subir de nível na sua vida emocional? Perdoa. Quer subir de nível na sua vida financeira, espiritual? Perdoa. Você precisa liberar, porque senão você vai deixar a tua alma machucada, você vai ficar carregando esse peso do passado. O que te ofendeu no passado? Começa a refletir agora, o que te magoou, o que você ainda carrega? Pensa comigo, não precisa falar, só pensa. Eu vou perdoar. Eu vou te dar uma lição de casa. Amém? E se você quiser ter a alma curada, você vai precisar fazer essa lição de casa. Primeiro, coloque num papel tudo aquilo que você carrega. Decida perdoar. E o terceiro, para de se vitimizar. Tem pessoas que ficam se vitimizando. Ah, mas eu nasci naquela família, aquela família era ruim. Ah, mas eu tive uma infância difícil. Para de se vitimizar. Aquilo era passado. Hoje é uma nova história. Hoje você conhece Jesus. Hoje você entregou sua vida a Jesus. Hoje você está caminhando com Jesus. Você pode ter uma nova história. Você não precisa viver o que você vivia lá atrás. Você não precisa viver o que seus familiares viveram. Para de se vitimizar. Para de falar, ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Para. Deus tem uma nova história para nós. Deus tem algo lindo e novo para nós. Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. Mas para isso nós precisamos alinhar todas as áreas. Quando eu digo cuide da sua vida, eu falo também, arrume as áreas da sua vida. E isso pode confrontar algumas pessoas. Se você deve a alguém, pague. Porque isso também é um peso que você carrega. Eu não estou falando de algumas situações que todos nós passamos, de algumas dificuldades. Eu estou falando de uma vida aonde nós temos que alinhar todas as áreas da nossa vida. E quando nós falamos em alinhar as áreas da nossa vida, nós falamos também em não ficar dando mau testemunho. Então, para nós cuidarmos das áreas da nossa vida, nós precisamos alinhar todas elas. Como eu disse, não são momentos, porque todos nós podemos passar momentos difíceis, amém? Todos nós podemos passar algumas situações difíceis na nossa vida, que acabam ocasionando algumas coisas, mas a gente precisa dar uma satisfação, a gente precisa ir lá e falar, olha irmão, eu estou devendo,
mas eu vou pagar. Eu estou passando uma situação difícil aqui, mas eu vou acertar isso. Nem que for um pouquinho por mês. Vai acertando, vai pagando, vai ajeitando essa área da sua vida. Para que a gente possa andar com a nossa vida alinhada, nós precisamos ajeitar todas as áreas da nossa vida. Amém? Essa palavra nos confronta, mas é para que a gente possa ser pessoas melhores. É para que a gente possa ter a nossa vida alinhada em todas as áreas. Talvez, preste atenção comigo, talvez você ainda não viveu um novo nível financeiro na sua vida profissional, de empresa, ou de profissão no teu trabalho, porque talvez tenha uma brecha ainda, talvez tenha uma dívida ainda, talvez ainda tenha uma continha ali, outra aqui, porque a partir do momento que a gente começa a acertar, começa a fluir, gente, é assim que é. E eu falo por experiência própria, todos nós já passamos dias difíceis, mas nós precisamos um dia falar, não, eu vou acertar, eu vou pagar, eu vou honrar tudo aquilo que eu fiz de compromisso. Nós precisamos, nem que for aos pouquinhos. Talvez você fale, mas é alta. Começa, vai aos pouquinhos, ajeite as coisas. Para de ficar carregando dívidas do passado, que isso também é um peso que você carrega. Amém? E o terceiro e último ponto que eu queria falar para vocês: cuide do seu espírito. Eu falo desse porque ele é a principal área da nossa vida. Cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar da nossa vida espiritual cabe a mim e cabe a você. Cuidar da nossa vida emocional também cabe a mim e cabe a você. Do nosso corpo. Só que o espiritual, ele é o que move todas as outras, porque se você não está bem espiritualmente, você não consegue fluir também nas outras áreas. Se você não está conseguindo buscar o Senhor, isso também te atrapalha em fluir nas outras. Porque quando você está buscando ao Senhor, quando você está orando, quando você está jejuando, você não tem dificuldade em perdoar um irmão. É ou não é? Quando você está firme com o Senhor, você está ali orando, buscando ao Senhor, aí Ele fala assim, Ele mesmo vai te mostrando quem você precisa perdoar. E aí você não tem dificuldade, por quê? Porque você está com intimidade com o Pai. Então eu falo, a vida espiritual, ela é a principal área da nossa vida, aonde nós fazemos todas as outras áreas fluir. Como está a sua vida espiritual? Como você tem buscado ao Senhor? Qual a quantidade de tempo que você tem buscado? Porque não basta nós sermos um religioso e vir só de domingo, gente. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. É orar, é fazer nosso devocional, é ler a palavra. Nós, alimento, nós não ficamos sem comer. Nós comemos todos os dias. E o alimento espiritual também é necessário para a nossa vida todo dia. Nós precisamos nos alimentar, porque isso vai nos fortalecer, para que a gente possa arrumar todas as áreas da nossa vida. E aí eu faço, de novo, essa pergunta para você: como você tem cuidado da sua vida? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem buscado ao Senhor? Você tem orado? Você tem jejuado? A pergunta é: o que você tem feito da sua vida? Ninguém pode fazer por você aquilo que você precisa fazer. Eu não posso entrar no meu quarto e fazer por você. Eu posso orar por você, mas eu não posso fazer por você. Orar sim, mas fazer não. Fazer, cada um precisa fazer, cada um precisa buscar essa intimidade. Isso cabe a nós. Em Mateus 26:41 diz: vigiem e orem para que não cedam à tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore para que não cedam à tentação. Se você não quer cair na tentação, porque ela vem para mim, para você, todo dia. Se você não quer cair na tentação, você precisa vigiar e orar. Tem vigiado e orado? Não. Então você está
sujeito a cair. Você está sujeito a cair à tentação, que é isso que a palavra diz. Quando nós nos alimentamos, quando nós oramos, quando nós vigiamos, Ele nos fortalece, para que a gente possa o quê? Ser forte no dia da adversidade, ser forte no dia que a tentação chegar, porque ela vai chegar, para mim e para você, todo dia, nós vivemos e somos confrontados às tentações, todo dia, existe algumas circunstâncias que quer nos fazer cair, que quer nos fazer desanimar, que quer nos enfraquecer, que quer nos envergonhar, é ou não é? Principalmente nós cristãos, todo dia vem um confronto, e como está a nossa vida? Será que nós temos ficado firmes quando essa tentação chegar? Será que nós temos ficado ali alicerçados na palavra? Porque é isso que vai nos sustentar no dia mau, é isso que vai nos dar força quando a tentação chegar. Em Josué capítulo 1 versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Colossenses 4:2 diz: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Qual tempo você tem dedicado a Deus? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado a Deus? Quanto tempo do seu dia você tem orado? Talvez você tenha tempo para tantas coisas, mas você não dedica 5 minutos para orar. Você tem tempo para ficar meia hora na rede social, mas você não tem 5 minutos para o Senhor, aquele que te dá a vida, aquele que te dá a saúde, aquele que te dá o emprego, aquele que te dá tudo, e você negligencia o tempo a sós com Ele. Você tem tempo para mandar várias mensagens no seu WhatsApp, e você não tem tempo para orar 5 minutos. Você tem tempo para ler uma notícia na rede social, mas você não tem tempo para ler a Bíblia. Como está a sua vida de intimidade com o Pai? Eu quero que você saia daqui diferente hoje, confrontado pela palavra do Senhor, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que cuidam do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eu quero que você saia daqui falando: não, eu não vou ser mais o mesmo, não, a partir de hoje eu vou cuidar do meu corpo, não, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou perdoar quem eu preciso perdoar, não, eu vou buscar mais ao Senhor. Eu quero que você saia daqui desse jeito. Assim como essa palavra me confrontou, eu queria que ela te confrontasse também, para que você possa mudar alguma área da tua vida. E talvez alguma dessas áreas você já é top, mas talvez ainda existe uma que precisa ser melhorada. Que você possa melhorar essa também. Queria que você se colocasse de pé, para a gente encerrar. Sabe, foque aqui um pouquinho. Quando nós estamos frias espiritualmente, nós começamos a achar que o culto demora. Quando nós estamos fria espiritualmente, coisas do seu lado te incomodam. Quando você está fria espiritualmente, você começa a fazer picuinha e fofoca. Agora, quando nós estamos firmes com o Senhor, não, eu não tenho vontade de ir embora. Por quê? Porque eu quero ficar na presença do Senhor, eu quero orar, eu quero agradecer a Deus, eu não quero ficar fazendo picuinha do irmão, eu não quero falar mal dos outros, eu não quero ficar fofocando, porque quando nós estamos firmes com o Senhor, quando a nossa vida espiritual está forte, nós não temos tempo para ficar falando mal das pessoas, nós não temos tempo para ficar criticando alguém, não. Por quê? Porque nós estamos firmes, porque é o Senhor que está cuidando de cada área da nossa vida. Agora, quando nós estamos fria espiritualmente, qualquer coisa te incomoda, qualquer barulho te incomoda, qualquer pessoa te incomoda, qualquer atraso te incomoda, é ou não é? Agora, o Senhor te trouxe aqui hoje para alinhar áreas da sua vida, como alinhou a minha, e eu não vou ser da mesma forma que eu era, eu não vou mais fazer o que eu fazia. Por quê? Porque a palavra nos confronta a ser pessoas melhores.